convidar para a próxima aula, né? E agradecer imensamente a presença aqui do professor Eugênio Rocha, que é sociólogo, empresário na educação superior e coordenador do Projeto Vencer, que atua no enfrentamento da violência contra a criança e adolescente, que vai falar aí sobre a problemática com crianças e adolescentes. E, antes de mais nada, agradecer as palavras dessas pessoas que, com certeza somaram aí para essa audiência pública. 15 minutos. Estou muito grato por poder estar aqui nessa noite e falar com vocês um pouquinho sobre o Projeto Vencer. Na realidade, eu gostaria de falar com toda a sutileza possível. Como você é muito alto, pode no seu tudo por favor. Pode subir. Obrigado pelo muito alto. Tá bom assim. Então, e eu gostaria de ser o mais sutil possível para poder passar, na realidade, mais uma mensagem do que uma instrução. Há 11 anos, nós trabalhamos um projeto chamado Projeto Vencer, que atua na prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu gostaria de dividir em 3 partes, bem rápido, 5 minutos cada coisa. Primeiro, os dados do que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, 175 crianças sofrem abuso sexual todos os dias, 7 a cada hora, sem escolha de classes sociais. O que existe? A formação de um muro enorme que colocam as crianças, pela assimetria de poder daquele abusador, atrás desse muro que se arrasta por toda a vida. A CPI da pedofilia, ela, em seu relatório, apresentou um dado de 90 casos de reconstituição de órgãos genitais de crianças. Para vocês pasmarem com essa situação, crianças de 0 a 2 anos. Vocês podem imaginar o que é isso? É triste, muito triste. E como nós iniciamos nesse projeto, nós vivenciamos, no ano de 2007, uma situação em que uma criança sofreu abuso sexual de uma forma muito violenta. Infelizmente, ele era um policial militar e fez com que aquela criança passasse por todos os estresses possíveis que pudesse ocorrer. Mas eu gostaria, capitão, de parabenizar a Polícia Militar, aqui de Sorocaba, que foi enfática, foi valente e mostrou não admitir que isso possa acontecer com um de seus representantes. E ela expulsou, exonerou essa pessoa. E ele recebeu a sua menção honrosa dentro de um presídio por 10 anos e 9 meses. E através disso, nós, eu e minha esposa e minhas filhas pequenas, vamos trabalhar em benefício das crianças e adolescentes até o fim de nossas vidas. Eu gostaria de dizer que posso falar aqui horas e horas sem cessar de tudo que vivenciei nesse momento em que estamos atuando. São tantas coisas tristes, que eu não gostaria nem de falar. O que me traz uma boa sensação é saber que nós, com um trabalho de formiga, podemos fazer uma mudança enorme na vida dessas crianças. Eu me emocionei muito ao vê-las aqui. E muito obrigado, Rafael, por abrir essa oportunidade de estarmos falando sobre este assunto. Muito obrigado. Você é um homem escolhido por Deus para poder estar nessa cadeira, para poder estar nesse plenário, para poder nos ajudar a melhorar a cada dia, na condição de cidadão, a vida dessas crianças que sofrem com a violência sexual. Nós vamos falar em pedofilia. O que é pedofilia? Pedofilia é uma parafilia. O que é uma parafilia? É um distúrbio da sexualidade. É o interesse sexual por crianças fora da faixa etária. A pedofilia, ela está classificada num grupo de parafilia chamada cronofilia. O que é cronofilia? É a idade cronológica. E não existe só a pedofilia, existe a efebofilia, a ebofilia, a gerontofilia, que é o interesse sexual de crianças por idosos, que é interesse sexual por crianças de 0 a 2 anos. Então, onde chega a humanidade com um distúrbio, uma psicopatologia? Aonde chega? É incapaz de provar
que como pode chegar numa situação como essa? Essas 400 e poucas parafilias, até mesmo o doutor Átila, que é da SOBRAP, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise, me apresentou os dados com relação ao número excessivo de parafilias. Pessoas que têm interesse por cadáveres, pessoas que têm interesse por animais, pessoas que têm interesse por objetos dos mais variados possível, interesse sexual. E a pedofilia é o interesse sexual por infantes até a idade pré-púbere, que vai desde 4 até 9 anos. E esse interesse sexual, ele não é crime. Como? Não é crime? Você é louco? Você está falando que pedofilia não é crime? Não está no Código Penal brasileiro. Não existe. Nem a palavra abuso sexual. Ele passa a ser crime no momento em que infringe o artigo 213 do Código Penal. Estupro de vulnerável. Com um agravante que passa a ir para um artigo mais efetivo quando for menor de 14 anos. E assim é o artigo 217-A. E, infelizmente, nos tribunais são tratados como pedófilos a maioria dos abusadores de criança. É lícito que eu fale que nem todo pedófilo é um abusador. E nem todo abusador é um pedófilo. Portanto, você ter a patologia e você tentar o tratamento dela, essa é a melhor hipótese. Se você sair desse contexto, você se torna um criminoso. Aí sim, você vai responder juridicamente por esses fatos. Como trabalhar isso? E o que nós devemos fazer em relação a isso? Nós temos que trabalhar a prevenção. E como se previne a pedofilia? Através da boa educação. Educar. É assim que funciona. Nós atuamos no ambiente escolar por todos esses 11 anos. E o que nós ensinamos? Como proteger e como ensinar as crianças a se protegerem do abuso sexual. E também do pedófilo. Existem 2 tipos de pedófilo. Quais são? Primeiro, o compulsivo. Aquele que você não acredita que é uma pessoa capaz de realizar os seus intentos. Ele vai, primeiramente, conquistar os pais. Depois, a criança, para que possa cometer os seus atos mais horrendos. E existe o pedófilo predador. É aquele que nós devemos todo dia, se temos filhos, nos ajoelhar perante Deus para poder pedir, por favor, que não se deparem as nossas crianças quando eles estiverem na rua. Eles saem para matar, para se satisfazer sexualmente, para ocultar cadáveres e depois sumirem com ele. Em Tietê, há um pouco tempo atrás, nós tivemos a participação em um congresso. E lá, uma criança de apenas 6 anos saiu para levar a irmãzinha na escola. E não voltou mais. Era um pedófilo predador. Ele ocultou o cadáver e à noite se matou. E aonde está essa criança? Onde ele colocou ela? Onde ele está? E o que nós devemos fazer? Com todo esse teor tão grave na situação, no que se diz respeito ao abuso sexual, ao estupro de vulnerável, cheguei à seguinte conclusão: precisava fazer algo mais efetivo. Fiz muitas pesquisas e hoje pode-se entender que sou um especialista nesse assunto. Estando juntamente com o Dr. Átila na sua organização, formando psicanalistas com capacidade de entender o que é a pedofilia, o que é o abuso sexual, o que é a violência contra a criança. Com isso, reuni diversos valorosos amigos que me ensinaram muitas coisas. E uma delas é utilizando a metodologia pedagógica e a psicodinâmica para que, no ambiente escolar, onde existe o maior e mais poderoso braço da criança, para que seja protegida, num pedido de socorro, e que ela possa buscar o professor para ser o seu aliado. E ser um aliado tão efetivo que ele precisa trabalhar a prevenção, utilizando as metodologias. Pedagogia é uma ciência
que conduz a criança ao aprendizado. E a melhor forma de conduzir é ensinar através dos seus instrumentos pedagógicos, que são o quê? A musicalização, né? A motricidade, os movimentos, a neurociência, que é uma ciência tão inovadora. E com isso, eu propriamente cheguei à seguinte conclusão: como ensinar as crianças? Então, vocês vão cantar comigo agora. De 2 até 4 anos, você vai ensinar. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Quem é professor e sabe isso? Tem um monte. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, bocas e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Nós temos que ensinar os nossos filhos e as crianças a reconhecerem onde estão as partes do corpo. Este é o primeiro passo. Segundo passo, crianças entre 4 até 8 anos precisam saber o que é o toque bom, o que é o toque ruim e o que é o toque secreto. O toque bom, o que é? É o aperto de mão, é o abraço singelo e sincero. É o beijo no rosto, é o afago nos cabelos. Alguém me disse, mas isso pode começar assim? Sim, mas não deve ser acompanhado de nenhum segredo. Então, este é o toque bom. Tem o toque ruim, que é o quê? O tapa, puxão de orelha, o beliscão, bater numa criança com qualquer objeto, causando violência e dor para essa criança. Agora existe o terceiro toque, que é o toque secreto, onde ninguém pode tocar crianças nos locais onde são cobertos pela calcinha das meninas e o sutiã das meninas, caso elas já estejam usando, e na cuequinha dos meninos. E nenhum adulto pode pedir para que nenhuma criança possa tocar nesses mesmos lugares. É obrigação dos pais estarem atentos na educação de seus filhos para que eles possam fazer a própria higienização. Mas nem mesmo os pais podem tocar nesses locais. Principalmente porque 75% dos casos são intrafamiliar. Principalmente por isso. E com isso, eu escrevi um livro que você pode baixar graciosamente na internet. Chama-se Luna e o Sábio de Terubim. Vocês vão entender todo um contexto de uma história que ensina as crianças a se protegerem. E o que o Sábio de Terubim ensina a Luna? Ensina o toque parará, o toque pereré e o toque piririm. O que é isso? O toque parará é o toque bom. O toque pereré é o toque ruim. E o toque secreto. E que nenhuma criança e nenhum adulto pode tocar em uma criança ou pedir para ser tocado. É o toque secreto. E aí, o sábio de Terubim ensina a Luna, sabe a fazer o quê? A cantar para as crianças para que elas aprendam. E começa bem assim. Parará, pereré, piririm. Parará, pereré, piririm. Se o toque é bom, você faz assim. Se o toque é ruim, você faz assim. Mas se é secreto, é só fazer assim. Fácil? Então vamos cantar comigo, né? Vamos ver se é fácil mesmo. Todo mundo lá atrás, todo mundo agora. Parará, pereré, piririm. Parará, pereré, piririm. Se o toque é bom, você faz assim. Se o toque é ruim, você faz assim. Mas se é secreto, é só fazer assim. Pronto, protegemos crianças com isso. E agora? O que a gente tem que ensinar? Eu acho que eu ganhei um bônus aí. O que a gente tem que ensinar para poder proteger as crianças na faixa etária de pré-adolescência? É ensinar 4 passos. Primeiro, se alguém mais velho quiser fazer com que você toque na parte secreta, ou pedir para que seja tocado, você tem que fazer assim, ó. Não, todo mundo fazendo não agora, todo mundo.
não. Ensinem as crianças a dizer não. Depois, continua insistindo, o que você vai fazer? Ensine as crianças a gritar. Ensinando as crianças a gritar por alguém que ela tenha confiança, por alguém que não seja o abusador, o nome de um vizinho, o nome de um parente, de um amigo, da mãe, para que não ocorra a possibilidade de sofrer abuso. Ah, insistiu? É hora do quê? Correr. Corre. Corre dali. Sai para lá. Foge. Tenta. Não deixa. Muito bem. Agora tem o quarto e muito importante ponto de ação. É preciso contar. Contar para o pai ou para a mãe. Se não for possível contar em casa, conta para o professor. O artigo 245 do ECA. Cabe ao professor e ao profissional de saúde informar as autoridades competentes se houver suspeita de uma criança que sofra algum tipo de violência em casa. E a musiquinha? Tem musiquinha também? Tem musiquinha. Estou encerrando. Por favor, pode continuar. É assim a musiquinha para encerrar. Diga não, mas se não der tem que gritar e gritar. Ninguém ouviu, tem que correr, tem que correr para contar, mas você tem que acreditar. Diga não e grita, vou correr e contar, mas você tem que acreditar. Eu espero que a sociedade em quem a criança apelou possa dar-lhe uma resposta segura. Se ela contou os seus mais íntimos segredos, é porque ainda não perdeu a esperança. E é por isso que eu confio e vou até o fim da minha vida com esse trabalho. Muito obrigado. Que presente para essa noite, né? Muito obrigado, professor Eugênio Rocha. Que mais palestras com esse homem possam acontecer, não só em Sorocaba, mas no mundo. Parabéns.